Salmo 92, versículo 12, que diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Amém? Você pode se sentar. Nessa noite, irmãos, nós tentaremos fazer algumas comparações com o cedro do Líbano. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o justo, que florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. E o termo que nós queremos tratar é esse: crescerá como o cedro no Líbano. E nós fomos pesquisar algumas características do cedro, desse tipo de cedro do Líbano. E é uma árvore que chega a mais ou menos uns 40 metros de altura, e algumas passam chegando até 50 metros de altura. É uma árvore que nos seus primeiros 3 anos, o seu crescimento não é visível, porque ela permanece durante 3 anos com apenas 5 centímetros, enquanto a sua raiz se desenvolve sem que ninguém veja. E a sua raiz se desenvolve a aproximadamente 1,5 metros durante esse período de 3 anos, enquanto o projeto de árvore permanece dentro desse período de 3 anos com 5 centímetros apenas. Um outro fator também que me chamou a atenção foi que, pelo fato dessa árvore ela crescer bem lentamente, a partir do 4º ano ela começa a crescer visivelmente, e segundo o que as fontes de pesquisa, aproximadamente bem pouco, é bem lento, aproximadamente 20 centímetros por ano. A partir do 4º ano, com uma raiz de 1,5 metros já no solo, aquela plantinha de 5 centímetros começa a cada ano crescendo 20 centímetros. E por causa desse crescimento lento que essa árvore tem, a sua madeira ela se torna muito densa, bem compactada. E por esse motivo também, por ela se tornar bem forte, bem densa, bem compactada, ela se torna uma madeira muito resistente a ataques de bactérias, fungos, e até mesmo da composição da própria madeira em vida, de uma árvore em vida. E me chamou muito a atenção esses dados bem básicos dessa árvore, porque o salmista aqui ele faz uma comparação. Ele faz uma comparação do justo, que florescerá como a palmeira, e a gente não vai falar da palmeira hoje, é um outro assunto também bem interessante, e crescerá como o cedro no Líbano. E ele diz que então, se a gente puder isolar essa parte aqui, a primeira parte, nós poderíamos dizer: o justo crescerá como o cedro do Líbano. E quem é esse justo? É aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. É aquele que foi comprado com alto preço. É aquele que se arrependeu de seus pecados. É aquele que agora vive uma vida para Deus. É aquele que deixou de ser escravo do mundo para ser escravo em amor de Deus. Esse é o justo. É aquele que tem o seu nome registrado, escrito no livro da vida. Esse é o justo. E o texto aqui está falando, meus irmãos, de cada um aqui presente,
de mim, de você, de todo aquele que nasceu de novo. Esse é o justo. Porque assim Deus nos fez justos, para a glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Porém, algo muito interessante é que eu quero tratar, em primeiro lugar, é o crescimento dessa planta. Nós acabamos de dizer aqui que essa planta, nos primeiros 3 anos, ela tem aproximadamente 5 centímetros, enquanto ela cria raízes, enquanto ela cresce de uma forma que ninguém vê. Ela estabelece uma estrutura para suportar o seu crescimento futuro. E da mesma forma, nós precisamos ter raízes firmadas em Deus. Porque foi que o salmista trouxe uma comparação, fez uma comparação do justo com o cedro do Líbano, porque esse justo da Bíblia é assim. Antes de tomar crescimento, antes de aparecer, o crescimento dele é aqui, é interno. O meu crescimento, o seu crescimento precisa ser aqui dentro primeiro. Aqui primeiro. Eu me lembro que, em algumas ocasiões, eu que cresci em igrejas chamadas pentecostais, e algumas dessas igrejas tinham por característica, eles chamavam de doutrina, mas eu chamo de usos e costumes. Então, algumas dessas igrejas tinham por uso e costume o uso de determinados tipos de roupa durante todo o dia, durante todo o cotidiano. E muitas das vezes eu via pessoas que de um dia para o outro haviam se convertido, entre aspas, a Deus, e no outro dia já estavam vestidos daquela forma. Por exemplo, já não usavam mais uma bermuda na rua, já estavam com camisa de manga longa, por causa daquele uso e costume daquela congregação. E eu até me lembro que uma vez uma pessoa bem próxima, que vivia de uma forma em estado de embriaguez pela rua, lá na rua onde eu moro, e tem muitos anos isso. E num final de semana anterior, eu o vi num estado de embriaguez, e depois, no outro final de semana, ele veio para mim, a paz do Senhor. Eu olhei assim, eu tomei um susto. E ele já não estava mais de bermuda, já estava com a calça comprida já, chinelo de dedo, na rua. Aquela camisa de manga longa, a paz do Senhor. Eu olhei, eu tomei um susto, eu falei, nossa. Mas e a raiz? Eu não estou dizendo que isso seja certo ou que seja errado. Se você que está na internet, por exemplo, se você é de uma igreja assim, se você se propôs a servir a Deus numa igreja assim, você precisa se adequar aos usos e costumes. E aquela pessoa não demorou muito tempo. Quando eu ouvi de bermuda de novo, eu falei, se afastou. Se afastou. Não demorou muito tempo. Mas o justo, em primeiro lugar, ele cria raízes. Eu não estou dizendo que abandonar as coisas. É claro que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele vive uma nova vida. Precisa viver uma nova vida. É importante abandonar as velhas práticas, as velhas coisas, porque tudo se fez novo. Mas o mais importante, irmãos, não é
inicialmente aparecer para o mundo, mas é receber o ensinamento, é ganhar uma estrutura para um crescimento sadio e saudável aos olhos de Deus. Assim como o cedro do Líbano. Imagine uma árvore tão grande, 40, podendo chegar até 50 metros, sem uma estrutura forte, sem uma estrutura rígida, firme, para sustentar o seu peso, ela vai cair na primeira tempestade que aparecer. Mas essas árvores são extremamente fortes, extremamente resistentes. Por quê? Porque ao longo da sua vida, e principalmente nos seus primeiros anos, elas criaram profundas raízes, da mesma forma você e eu. E aqui vai uma orientação para aqueles que estão se tornando membros dessa igreja. Toda visita que eu e minha esposa fazemos, nós sugerimos e aconselhamos o discipulado. Por quê? Porque no nosso entendimento, esse crescimento para baixo, esse estabelecimento de raiz, precisa de um acompanhamento com alguém que já está há mais tempo na fé. Muitos novos crentes, ou aqueles que estavam afastados por algum motivo, às vezes não compreendem isso. Acha que porque passou 10 anos em algum lugar, ou tem algum título, acha que não pode aprender ou se reciclar. É um gravíssimo erro. O quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho sido confrontado com os ensinos da palavra de Deus. Eu nunca saí de dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja. Já ouvi bastante coisa. Mas algumas coisas eu aprendi de uma forma equivocada. Então é importante que nós tenhamos uma raiz sadia, saudável. E para o crente, o cristão verdadeiro, fiel ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, a forma de criar uma raiz consistente e saudável é pela palavra de Deus, pura, simples. E como é que nós fazemos isso? Como nós já falamos aqui, aquele que é novo crente, aquele que é nova criatura, aquele que é recém-chegado, por exemplo, aqui na congregação, nós aconselhamos, sugerimos o discipulado. Embora, para minha tristeza, alguns abandonaram, alguns pararam, alguns sequer começaram. E eu falo daqueles que chegaram aqui, daqueles que eu e minha esposa visitamos e que aconselhamos a fazer isso. É muito importante. Mas e para os mais antigos? Os mais antigos que vivem cocheando entre dois pensamentos, aqueles que não demonstram uma fé sólida no Senhor, também devem procurar ajuda. Também podem passar novamente pelo discipulado. Não é vergonha, irmãos. Pelo contrário, quanto mais eu aprendo do Senhor, no Senhor, melhor para a minha vida, melhor para a minha estrutura, melhor. Porque ao longo da vida, da caminhada, tem crente que acha que só o fato de vir, e às vezes vem muito pouco, de congregar muito pouco, às vezes deixa de ouvir, deixa de aprender ensinamentos preciosos e também não buscam depois. Por isso é importante que tenhamos uma raiz bem consistente, para que quando houver o crescimento, e ele virá, nós tenhamos uma base sólida, firme, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, a você que é um novo membro, tem 1 ano, ou um pouquinho mais,
Eu clamo mais uma vez, eu falei em particular, agora eu falo em público. Passe pelo discipulado da sua igreja. E a cada período que passa, mais consistente ele vem sendo. Eu falei em off com o pastor Alan, que bênção, que maravilha. Agora então que ele juntou, eu falei para ele, eu só estou esperando o senhor juntar o PDF das últimas aulas que ele trouxe para o discipulado. Eu falei, que maravilha, que assunto maravilhoso. Justificação, santificação. Quantos assuntos que muitos de nós não temos noção, não sabemos. Deixamos escapar em algum momento, deixamos de aprender. Mas o que o pastor Alan destrinchou para nós. E outra coisa, precisamos valorizar, irmãos, o tempo, o esforço de homens de Deus, de homens que se dedicam àquilo ali. E uma orientação, eu sei que o Cleiton já está ciente, mas o pastor Alan orientou que a partir de agora, os próximos discipulados precisam, quando recomeçarem, eles precisam estar naquele formato dessas aulas que ele trouxe, porque são assuntos de suma importância para a igreja, para nós. Então, nós ganhamos base sólida, firme, quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos instruídos na palavra. No básico, para cada um de nós, irmãos, é muito importante. Porque às vezes a gente vem de outro lugar, por exemplo, a gente vem com ensinos às vezes distorcidos, deturpados, em algum ponto pode ser que tenha. Então é de suma importância, é de suma importância que você valorize o tempo que tem sido gasto em oração, o tempo que tem sido gasto em pesquisa, o tempo que tem sido gasto. E uma outra coisa muito importante, irmãos, por favor, dê ouvidos às orientações que vocês têm recebido. É de suma importância. Cuidado com o conteúdo que você assiste na internet. Eu vou repetir, cuidado com o tipo de conteúdo que você assiste na internet. Cuidado. Tem muita gente na internet com aparência de crente, com aparência de homem de Deus, mas está distorcendo a palavra. Tem muita gente com título, seja lá o que for, semideus, profeta, seja lá o que for, e não está ensinando a doutrina dos apóstolos. E a gente percebe isso, não sabe quando? Quando a gente está conversando com alguém, ou quando essa pessoa posta alguma coisa. Muitas das vezes, por amor, a gente vê determinados tipos de postagens e às vezes pede, Senhor, direção, se deve falar ou não. Mas é importante que você tome cuidado, que nem tudo aquilo que tem um viés cristão é de Deus. Crie raiz. O tempo que você está lá, pesquisando na internet, vasculhe o canal da igreja. Pega lá os estudos que têm sido transmitidos e vai aprender. Pega papel, caneta, caderno e começa a anotar. Começa a aprender lá. Tem dúvida? Pergunta. Ainda que a resposta de repente não venha de imediato, mas pergunta. Tanto conteúdo que tem sido produzido, que tem sido estudado para trazer aqui para esse lugar. Para quê? Pesquisar em outro lugar, porque se corre o risco de pegar comida estragada, alimento estragado, heresia de destruição. Cuidado, mas vamos criar raízes, que nós venhamos a crescer, a ter esse crescimento aqui, como o cedro
do Líbano. A nossa preocupação principal, amados irmãos, precisa ser lançarmos raízes. Lançarmos raízes para que quando vier o crescimento, nós estejamos sólidos na casa do Senhor. Nós estejamos firmados na casa do Senhor. Então, se você não passou pelo discipulado, procure o Cleito, o evangelista Cleito, ou me procure. Se você não faz parte de nenhum encontro no lar, eu incentivo você a participar. Se você não tem o costume de participar da escola bíblica dominical, pelo amor de Deus, não rejeite a palavra do Senhor. Se você não tem o costume de ter o seu momento devocional, leitura, meditação bíblica, oração, por favor, se arrependa do seu pecado e passe a fazer. Poxa, pastor, você falou que é pecado. Sim, é pecado. Você não sabia que é pecado deixar de ler a Escritura? Mas por que é pecado? Marcos 12:30. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Só o primeiro. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Agora, como é que um ser falível como eu ama a Deus? Como? Conhecendo a Deus. E qual é a fonte de revelação que Deus deixou para nós? Está aqui, a palavra. Jesus diz isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Logo, se eu não leio a palavra, eu estou desprezando ao meu Deus, porque a fonte de revelação fidedigna, riquíssima, que Deus deixou para nós é a sua palavra. Se eu desprezo a palavra, eu não amo a Deus. Simples, bíblico. Então eu preciso ler a palavra todos os dias, porque eu tenho que conhecer ao meu Deus. Eu preciso conhecer o meu Deus. É uma orientação que Ele mesmo dá. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? E como é que eu posso conhecer a Deus? Lendo a palavra, meditando na palavra, mergulhando na palavra, me enchendo da palavra, praticando a palavra de Deus. É dessa forma que eu amo a Deus, é dessa forma que eu o conheço, é dessa forma que eu vou crescendo na graça e no conhecimento, irmãos. Tendo vida prática de oração, jejum. Não tem como você deixar de ler a palavra sem orar, sem meditar, sem jejuar periodicamente. É importante. Então é importante termos uma vida assim, criando verdadeiras raízes, fincando no Senhor, presos ao Senhor, em o nome de Jesus. O segundo aspecto que eu encontro aqui, já tenho falado aqui, na questão do cedro do Líbano, são as suas raízes profundas. Lembrando novamente o texto, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Primeiro, crescimento, que me chamou a atenção. No 4º ano apenas ele começa a crescer, ele sai dos 5 centímetros e ganha 20 centímetros por ano, de acordo com as pesquisas que eu fiz. E o outro detalhe são as raízes profundas, né? Já estamos falando aqui sobre as raízes profundas. E já falamos também que uma coisa vai puxando a outra. Você vê que fica aquele raminho de 5 centímetros lá durante 3 anos.
E sem que ninguém perceba, as raízes vão ganhando corpo, vão ganhando forma, vão crescendo. Por quê? Primeiro, a árvore vai começar a crescer. E quando ela atingir um determinado tamanho, ela precisa ter estabilidade. Uma outra coisa também em relação às raízes profundas é que se houver uma escassez de alimento num pedaço de solo mais acima, as raízes mais profundas, elas têm condições de buscar mais profundo o seu alimento. Assim também precisa ser na vida do crente. O crente, ele não pode depender de fatores externos para servir a Deus. Aquele que nasceu de novo não pode olhar as circunstâncias, não pode se valer das circunstâncias para servir a Deus. Por quê? Porque as suas raízes precisam estar profundas. E ainda que haja escassez de alguma coisa, ele tem como buscar mais profundo. Por quê? Porque as suas raízes estão bem fundas. E ele sabe que se houver alguma necessidade, ele pode recorrer à palavra e confiar no Deus da palavra. Ele vai recorrer à oração e confiar que Deus vai agir de alguma forma. A gente tem provas de que as circunstâncias pararam muitos dos nossos irmãos. Por quê? Porque olharam mais para as circunstâncias, porque talvez não tivessem uma raiz muito profunda, a ponto de confiar no Senhor, mesmo sob risco. Precisamos ter raízes, irmãos, a ponto de não abandonarmos ao Senhor, mesmo sob risco. Risco da nossa integridade física, risco da nossa vida, risco de tantas outras coisas. Eu não estou dizendo para sermos irresponsáveis e buscarmos o problema, mas se o problema vier, ele não pode nos parar. Me lembrei de uma passagem aqui agora. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. O que é o porvir? É aquilo que ainda vai vir. E por falar no porvir, por que é que eu tenho enfatizado nesse tipo de assunto? Crescimento, raiz, estrutura. Por quê? Por causa do porvir. Eu não sou muito de pesquisar não, mas de vez em quando minha esposa recebe algumas coisas. Aí ela passa para mim. Aí eu me preocupo, aí eu começo a orar mais. Eu não passo para vocês. A forma como se reflete, irmãos, precisamos estar juntos. É por isso que eu tenho insistido nesse assunto. Por causa do porvir. A gente vai precisar de raiz muito profunda. A gente vai precisar de uma raiz muito profunda que nos dê estabilidade com o que está no porvir, naquilo que ainda vai acontecer. A irmã Rosana foi usada por Deus para dar uma prévia para a gente aqui, um dia desses. Se você não estava aqui, não gravamos, infelizmente. Mas ela foi usada por Deus para nos advertir do porvir, de que nós não devemos nos
relaxar. Tá tudo bem, no Brasil, né? O problema tirou férias apenas, daqui a pouco ele volta. O problema no Brasil só tirou férias, em outros lugares ele está, mas no Brasil, né, por conta das festividades, mais à frente aí vem o carnaval, né, o pessoal precisa... Então, irmãos, nós precisamos estar com raízes profundas, porque além desse problema, virão outros, porque a palavra do Senhor mostra para a gente. Então é necessário termos raízes, ao invés de nos desesperar, porque aquele que se desespera é porque não criou raízes. Porque se a palavra fala que nada pode nos afastar do amor de Deus, e um problema como esse que a gente está vivendo afastou a muita gente, significa que não há raiz. Significa que essa pessoa não é um justo que crescerá como cedro no Líbano, ou até mesmo como uma palmeira. É bem verdade que o crescimento, apesar desses dados que nós demos aqui, bem básicos, bem simples, que o crescimento, ele varia de pessoa para pessoa, e isso é compreensível. Nem todo mundo vai chegar ao púlpito. Nem todo mundo vai ser ordenado, vai ser levado a um cargo ministerial. Mas todos precisam ter a convicção de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Isso é um fato, irmãos. Nem todo mundo vai saber explicar, vai saber falar, mas se ouvir alguma besteira, precisa identificar. Alguma heresia, precisa saber identificar, mesmo que não saiba combater com palavras. Ainda assim, aquilo que se ouve não deve ser suficiente para roubar-lhe a fé. Isso é ter raiz. Talvez você não saiba explicar, talvez você não consiga debater, às vezes nem eu consiga debater, mas uma coisa é certa, a minha fé não deve ser abalada, porque Jesus Cristo é o Senhor. É isso que é ter raiz, não é ser teólogo não. Quando eu estou falando para estarmos juntos, para criarmos raízes, é por causa do pecado, é por causa do açoite, porque a gente vive num mundo sujo, num mundo que jaz no maligno, num mundo em que tudo corrobora contra a nossa fé. Contra a nossa fé. E nós precisamos ter raízes profundas para que a nossa fé não seja abalada. Ainda que a gente balance de um lado e vá para o outro, assim como essa árvore, grandiosa, imponente. Estou falando da árvore, não de nós. Grandioso é o nosso Deus. Amém? E, aliás, é Ele quem dá o crescimento. De nada vai adiantar, irmãos, eu participar do discipulado, do encontro nos lares, escola bíblica, ter leitura e meditação, se eu não fizer isso com a motivação correta. Se eu não fizer isso confiando plenamente no Senhor. Fazer essas coisas não é um fim em si mesmo. Congregar, não, porque eu estou indo para a igreja agora, nenhum mal virá sobre a minha vida. Não, é porque você é de Cristo, é porque eu sou de Cristo, é porque eu confio nele, eu não confio em mim, eu não confio na força do meu braço, eu não posso confiar, mas eu tenho que confiar em Cristo até o fim. Isso é ter raízes profundas, é confiar no Senhor. Colossenses 1, versículo 9 ao 12, declara o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade,
em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo estava orando por duas igrejas no qual ele conhecia, a igreja de Laodiceia e a igreja de Colossos. Ele estava orando por eles. E a oração dele era essa: que eles andassem dignamente diante do Senhor, agradando ao Senhor em tudo, que eles fossem cheios de quê? De dinheiro? Cheios de posses do mundo? Não. Cheios do conhecimento da vontade de Deus. E como é que eles seriam cheios do conhecimento da vontade de Deus, se não mediante o conhecimento da palavra de Deus? E toda sabedoria e inteligência espiritual através da palavra de Deus. Essa era a oração de Paulo. Essa era a oração de Paulo. Você vê Paulo orando sem cessar. Ele começa dizendo: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Orava e orava e orava para que eles crescessem, para que eles amadurecessem, para que eles tivessem sabedoria, conhecimento espiritual das coisas que vêm do alto. Isso é ter raízes profundas. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a questão da resistência que essa árvore possui. Por crescer lentamente, a madeira do cedro é muito densa ou compactada. Por esse motivo, é mais resistente ao ataque de bactérias e fungos que provocam doenças e a decomposição da madeira. O crente, ou melhor, o cristão, que cresce corretamente, cujas raízes são profundas, ele é mais resistente ao ataque do inferno, ao ataque das trevas. Eu não estou dizendo que o ataque não virá, pelo contrário, ele virá. Mas ele não vai se abalar. Ele vai ter discernimento, ele vai ter entendimento do Senhor, ele vai ter discernimento espiritual, ele não vai se abalar por qualquer coisa. Você vê que uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Primeiro, um crescimento sadio, correto. E segundo, raízes bem profundas. Terceiro, resistência. O inimigo vai ter muito mais trabalho para tentar atacar um crente desses, um cristão desse, um cristão com raízes profundas, um cristão que tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Não é qualquer coisa que pode abalar. Não é qualquer coisa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 11, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes em quê? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Resistência, irmãos, com raiz profunda, tendo um crescimento sadio, saudável, nós somos resistentes, mais resistentes. Eu não estou dizendo que a gente, que não vai vir a oposição, não é isso. É que mesmo que ela venha, e ela virá, ela não irá nos abalar. Assim como uma árvore como essa, bem estabelecida no lugar onde está,
pode vir um vento, pode vir a tempestade mais forte, ela permanece ali no lugar dela. Da mesma forma, o justo, que crescerá como cedro no Líbano, também vai permanecer da mesma forma. O mal vai vir, mas por causa da raiz que temos em Cristo. Eu quero deixar muito claro, irmãos, que essa comparação que estamos fazendo aqui, tudo isso depende do Senhor. Tudo isso depende exclusivamente do Senhor, da misericórdia, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembre-se sempre disso. Não é por eu fazer uma coisa, não, eu estou fazendo isso, então eu serei bem-aventurado. Não, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Eu tenho buscado pela misericórdia de Deus, temos buscado pela misericórdia de Deus. É claro que a nossa parte nós precisamos fazer. Mas tudo isso vem do Senhor. A capacitação para entender, para compreender, para colocar em prática, vem do Senhor. O abrir a porta vem do Senhor, mas o entrar por ela depende de nós. Em nome de Jesus. Então essa árvore ela é muito resistente, apesar do tamanho que ela chega. Por quê? Por causa da raiz. À medida em que ela vai crescendo, a raiz dela continua também se estabelecendo. A árvore começa a crescer e a raiz continua a crescer também. É um crescimento equilibrado. E, por fim, algo que me chamou a atenção, e eu acho que eu não comentei aqui. Não, eu não comentei. A última parte, a longevidade, o tempo. Estima-se que essa árvore ela pode chegar a 1000 anos de idade. Não coloquei aqui não, mas eu li lá em algumas pesquisas, há 1000 anos de idade, se não me engano. Poxa, pastor, você quer dizer que eu vou chegar a 1000 anos? Não. Num comparativo, o justo crescerá como o cedro do Líbano, não é assim? Nós acabamos de ler. E esse justo daqui, ele não vai chegar até 1000 anos, até porque a Bíblia declara que a nossa vida é como se fosse um vapor. Não é isso? O Salmo 90, inclusive, fala sobre isso. Porém, aqueles que esperam em Deus viverão eternamente. 1 João capítulo 2, versículo 25, tem uma promessa. E diz assim, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quem é que tem essa promessa? O justo. Esse mesmo justo que crescerá como o cedro do Líbano, ele tem essa promessa. O justo tem essa promessa, a vida eterna. A árvore ela tem um período muito grande de vida, mas se comparado ao justo, o justo viverá eternamente com o Senhor. Aleluia! O justo viverá eternamente com o Senhor. Mas para que ele viva eternamente com o Senhor, ele precisa andar conforme a vontade de Deus. Ele precisa andar como a palavra de Deus nos ensina, como a palavra de Deus estabelece. Tiago 1,12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, é um texto que a gente sempre cita aqui também. O finalzinho dele diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmos 92, versículo 12. Irmãos, que nessa noite nós venhamos a meditar sobre essa árvore, sobre as características dessa árvore e como nós podemos andar segundo a vontade de Deus. Eu quero apenas ler aqui para finalizar, uma reportagem. Diz assim: em 1998, o edifício residencial Palace 2, na Barra da Tijuca, desmoronou, causando a morte de 8 pessoas e deixando centenas de famílias desabrigadas. O alicerce é coisa séria, tanto nas construções quanto na vida. O alicerce de uma construção é feito normalmente de concreto e aço, por serem os materiais mais resistentes. E quanto a nós? Qual é o alicerce utilizado? Qual é a composição desse alicerce que está sendo utilizado na nossa casa espiritual? Fica essa pergunta aqui. Qual é? É como o do Palace, que levou pessoas à morte? Ou é como aquela casa citada lá no livro de Mateus, construída sobre a rocha? Que tipo de alicerce é a nossa casa espiritual? Eu finalizo aqui trazendo essa indagação. Você não precisa responder para mim, você responde para você mesmo. Qual é a composição? É semelhante à do Palace? Ou semelhante à do cedro do Líbano? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Cedro do Líbano, um exemplo de crescimento para nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor amado, uma meditação na Tua palavra. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um, para que cada um, Senhor, possa meditar, para que cada um, Senhor, possa se comparar à Tua palavra, Pai, não com outra pessoa, para ver se está andando em conformidade com a Tua vontade, Senhor, para ver, Senhor amado, se as suas raízes estão bem fundadas, ó Pai, a fim de que nenhuma intempérie, Senhor, venha abalar as suas estruturas, ó Pai, como não acontece com o cedro do Líbano, mas como aconteceu com esse edifício que nós acabamos de citar, por conta da qualidade do material que fora utilizado, Senhor, naquela obra. Deus, quantos na sua casa espiritual não têm utilizado, Pai amado, o material correto? Quantos, ó Pai, na sua casa espiritual, Senhor, não têm construído, Senhor amado, numa base, Senhor, sólida? E quando vier a tempestade, vai ruir, Senhor. E quando vierem as adversidades, vai cair, Senhor. Mas eu te peço, tenha misericórdia, Deus. Que nós venhamos, ó Pai, a ser comparados com esse cedro do Líbano, Pai. Uma árvore grande, porém firme.
uma árvore com um crescimento muito bem estruturado, Pai. Não foi à toa que o salmista nos comparou com essa árvore, dizendo: o justo, aquele que pertence a Ti, Senhor, não será abalado, Pai. Ainda que a sua integridade física, Senhor, possa sofrer, ainda que a enfermidade possa acometer-nos, ó Pai, ainda que a morte física possa chegar, Senhor, nós somos Teus e estaremos contigo pelo resto da eternidade, Pai. Pelo resto da eternidade. Pelo resto da eternidade. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a compreender a necessidade de estarmos juntos. Ajuda-nos a compreender a necessidade de estudarmos a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender a necessidade, Senhor, de ouvirmos a voz dos profetas, ó Pai, que sobem aqui, que dão as orientações e que falam, para que nós não sejamos, ó Pai, engodados pela mentira ou pela meia-verdade, Pai. Para que nós não sejamos engodados, enganados, ó Senhor, pela vileza do nosso próprio coração. Coloca mais fome e sede no nosso coração por buscar mais de Ti, Senhor. Tira toda a preguiça espiritual, Senhor, de tentarmos nos aprofundar na Tua palavra. Senhor, coloca o desejo pela leitura da Tua palavra, Senhor, nos corações, ó Pai, da meditação, Senhor, da oração, Pai, para que as nossas raízes em Ti sejam mais aprofundadas, porque isso é agradável a Ti, Pai. Coloca, Senhor, o desejo no coração da Tua igreja, ó Deus, para estarmos cada vez mais juntos, ó Pai, crescendo, Pai amado, em amor, na graça, no conhecimento, na comunhão, Pai, no partir do pão, Senhor, nas orações, ó Deus, como está escrito na igreja de Atos dos Apóstolos, ó Senhor, registrado em Atos dos Apóstolos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos mantermos firmes, ó Senhor, mediante ao porvir, Pai. Eu te imploro, Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, Senhor, da glória, Senhor. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ó Senhor, mas a glória e a honra seja dada ao Teu nome, Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a Te buscar na coletividade. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a compreender a necessidade de estarmos unidos, juntos, Pai, incentivando um ao outro, Pai amado, crescendo em amor, Senhor, desenvolvendo os dons do Teu Espírito Santo, Pai amado, manifestando esses dons, ó Senhor, corrigindo um ao outro, animando um ao outro, ó Deus, e crescendo para a glória do Teu nome santo, para que as portas do inferno, Pai, não tenham vez sobre as nossas vidas, sobre essa congregação, sobre essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a criar raízes profundas para a glória do Teu nome, porque isso só pode vir do Senhor, Pai. Não vem de nós mesmos, ó Senhor, mas vem do Senhor. Por isso eu te peço, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, que essas raízes estejam bem fixas, ó Senhor, bem firmadas em Ti, por causa do porvir, Pai, por causa daquilo que ainda virá, Pai, para que não venhamos a perder a nossa fé, para que venhamos a não nos escandalizar por causa do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. E amém.